Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão, agora sobre a prova da Unesp 2024, uma questão sobre empuxo, que está dentro da área da hidrostática. Espero que a gente possa te ajudar a entender esse exercício e resolvê-lo sem grandes problemas. Bora com a gente? Então, ela é uma questão, dá para ver aqui que não tem cálculo nenhum, né? Não tem uma parte matemática aqui, você vai ter que saber a teoria de empuxo para poder responder bem, e eu espero que você entenda o que a gente faz. Bora então? Então ele está falando o seguinte: as figuras representam o mesmo navio cargueiro atracado em um porto, flutuando em equilíbrio em duas situações, antes de ser carregado, olha essa situação aqui, e depois ser carregado com containers. Maravilha. Então não é difícil entender o que está acontecendo, só olhar a figura, qualquer problema. Pergunta: comparando essas duas situações, conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio, aí ele coloca, primeiro, ó, primeiro a gente, antes de tudo, né, a gente tem que saber o que que é o empuxo. O empuxo é uma força que um fluido, ou um líquido especificamente que a gente está falando aí, que é a água do mar, está tentando fazer em corpos estranhos, tentando expulsar. Por exemplo, esse navio, ele é um corpo estranho. Então a água do mar tenta expulsá-la de dentro dela, fazendo uma força para retirá-lo dentro da água. Então é isso que faz esse navio aqui ficar flutuando e não afundar, né? Isso, o empuxo, ele depende aí de três grandezas. Empuxo é dado como a densidade do líquido, acho que isso é legal você saber, a densidade do líquido não é a densidade do navio ou do objeto. O volume submerso, ou também chamado de volume deslocado, o volume que está dentro da água, tá? Do material, que a gente está falando no caso do navio, o navio tem um volume que está dentro da água que a gente não está vendo, mas ele está submerso e essa força aí ela depende desse volume que está aqui dentro da água. E depende também da gravidade. Então, a definição de empuxo vem a partir essas três grandezas, e assim a gente vai estudar o que, que ele está falando. Então, primeira opção que ele nos dá. Aliás, por que, comparando essas duas situações, o empuxo, acho que de cara aqui que você poderia analisar, é que o empuxo é maior aqui. Por quê? Porque aqui, como eu tenho mais peso nesse segunda situação, dá-se a entender que a força para eu retirar esse navio daqui desse nível, né, tem que ser maior. Né? Então dá para até ver aqui a parte vermelha, ele está mais para baixo, né? Ele está mais submerso dentro do sistema. Repara que a parte vermelhazinha aqui que é um pouquinho maior do que aqui. Não é? Então, esse empuxo vai ser maior porque o volume submerso aqui desse navio é maior. Isso é um fator essencial. Então, primeiro, ó, ele é menos intenso quando o navio está carregado, porque nesse caso o volume emerso do navio é menor. Tá. Vamos entender o que ele está falando. Essa não é uma resposta certa, tá? Já te digo isso, porque aqui ele já está falando que é menos intenso. E é esperado que isso aqui seja mais intenso, porque o volume submerso é maior. Então isso já aqui está fora, ele é menos intenso. E aqui eu queria discutir com você o seguinte: o volume emerso é o que está fora da água, né? O imerso é o que está dentro da água e o emerso é o que está fora. O volume emerso do navio é menor. Errado, né? O volume emerso aqui do meu sistema, o volume que está fora, ele, aliás, não está errado, essa informação está certa. O volume emerso é menor, mas isso não causa um maior empuxo. O volume imerso dentro do mar é maior, porém, isso acaba influenciando que quanto maior é o meu volume submerso, ou também chamado de volume imerso, maior é o meu empuxo. Então, dizer que esse volume aqui, esse empuxo é menor, está errado, por esse motivo, tá bom? B, tem a mesma intensidade, então isso aqui já está errado, não tem a mesma intensidade, pois em ambas situações, porque a densidade da água do mar é a mesma antes e depois do navio ser carregado. E veja, isso aqui está certo, né? A densidade da água do mar é a mesma antes e depois. A gente fala a densidade do líquido, mas não somente depende da densidade do líquido. Então dizer que eles têm a mesma intensidade está errado, porque o volume submerso é maior. Se tem a mesma intensidade aqui, de novo, ele já comete um equívoco, porque o empuxo não depende do volume submerso, depende muito, né? É uma das grandezas que ele influencia.
é mais intenso, opa, já começa a ser interessante, quando o navio está carregado, porque nesse caso o volume submerso do navio é maior. Pronto, achei minha resposta bonitinho. Quanto maior o volume submerso, maior o meu empuxo. Vamos ver por que que a E está errada. É mais intenso antes de o navio ser carregado. Isso aqui já está errado, né? Já está é mais intenso antes de ser carregado. É porque a densidade do navio nessa situação é maior que a sua densidade depois de ser carregado. Veja, a densidade do navio aqui, ela é maior quando ele está carregado, porque afinal o navio tem o mesmo volume, vale a pena a gente lembrar, não sei se você se recorda, que densidade, opa, deixa eu lembrar aqui para você, deixa eu escrever com a minha canetinha, que densidade aqui, ela é a razão entre a massa e o volume, né? Então, acho que você precisa retomar se você não lembra disso. O volume do navio é o mesmo, no navio, tá? É o mesmo antes e depois, não o volume submerso, estou falando do volume do navio. Quanto maior é a minha massa, quanto maior é a minha massa, maior é a minha densidade. Então elas são proporcionais. Antes do navio ser carregado, a massa dele é menor do que depois dele ser carregado. Então ele fala assim, porque a densidade do navio nessa situação antes é maior, tá errado aqui também. Então, além das duas informações que ele nos deu, está equivocado. Então a gente chega na alternativa D e também justificamos